4 anos. 4 anos se passaram de uma maneira tão rápida que eu não consigo nem dar conta, sabe? 4 anos que eu tô viajando no mundo, colecionando histórias na minha bagagem, viajando como nômade digital, aquilo que começou como um período sabático e hoje é um estilo de vida completamente diferente. E quando eu olho para trás, eu paro para pensar que muitas das vezes, por muito pouco, esse sonho ele não saiu do papel. E isso principalmente por conta dos medos que eu tinha antes de começar esse estilo de vida inovador, diferente e fora do convencional. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês quais eram os meus 7 principais medos, aquilo que tirava meu sono, aquilo que fazia quase eu desistir de me tornar um nômade digital que viaja o mundo. E eu não vou ficar aqui só falando quais eram meus medos e não trazer as soluções para vocês não. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar quais são cada um desses medos e o que eu fiz para poder minimizá-los e diminuir o risco de alguma coisa ruim acontecer durante essa jornada pelo mundo. Meu nome é Leandro Mariani e eu tô fazendo uma viagem de volta ao mundo desde 2019. Nesse canal eu trago conteúdo para quem quer se tornar nômade digital ganhando salários em dólar pela internet ou viajar o mundo gastando pouco. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve nesse canal e deixa seu like aqui agora já de início para você não esquecer, porque isso me ajuda demais na entrega desse vídeo. Então bora lá começar o nosso vídeo de hoje. Sempre que a gente decide mudar os rumos da nossa vida, gente, não tem como. Os medos, eles vão aparecer. Seja fazer uma mudança de carreira, uma mudança de um curso na universidade, uma mudança de cidade, uma mudança de empresa, qualquer que seja essa mudança, sempre vai dar aquele friozinho da barriga, porque a gente não sabe o que esperar do outro lado. Quando a gente está no mundo, num universo que a gente considera como conhecido, a gente costuma pensar, né, até na nossa cabeça, que a gente tem aquele ambiente controlado, que a gente sabe como é que funciona tudo e normalmente esses medos eles são minimizados. Só que a verdade, gente, é que nada a gente tem controle. O coronavírus ele veio para mostrar pra gente que realmente as coisas podem mudar do dia pra noite, né? E assim como o coronavírus, quantas pessoas perdem seus empregos do dia pra noite? Quantas pessoas terminam seus relacionamentos do dia pra noite? Quantas pessoas ainda passam por aquele choque de ter que mudar de uma hora para outra, né? Quando acontece coisa como essa, a gente tem que trabalhar os medos de uma maneira rápida, né? Agora, quando vem de uma decisão nossa, quando a gente decide mudar, aí o cenário muda. E principalmente quando a gente faz uma mudança que não é padrão, uma mudança que não é convencional na nossa sociedade. Se você hoje receber uma proposta de emprego para trabalhar numa cidade que não seja a sua, muito provavelmente para uma empresa melhor, muito provavelmente a sua família vai te apoiar, a sua família vai te dar todo o suporte para que você abrace essa oportunidade que vai ser legal para sua carreira. Agora, se chegar para eles e falar que você vai se tornar um nômade digital, que você quer viajar ao mundo, já não é convencional. Aí as coisas mudam. Aí aquele suporte, às vezes ele nem existe, mas a gente precisa trabalhar para que essas coisas aconteçam. Então eu quero trazer para você, gente, quais foram as principais preocupações que eu tinha, o que eu fiz para poder mitigar qualquer risco e conseguir realizar o meu sonho de poder viajar ao mundo, né? O que hoje me trouxe a Colômbia. Agora eu estou na Colômbia, eu cheguei aqui há 2 dias, cada dia eu estou num lugar do mundo e já estou viajando há 4 anos no mundo, né? E isso tudo porque eu consegui mitigar esses riscos e vou falar quais são esses medos que eu tinha para vocês. O primeiro medo que eu tinha, gente, quando eu comecei a viajar ao mundo, era me sentir sozinho, né? Eu fui uma pessoa na minha vida inteira que eu sempre tive um grande círculo de amigos, sabe? Então, eu sou de uma cidade, eu sou de Belo Horizonte, né? E eu tenho amigos de anos e sempre fui muito conectados a eles, né? Inclusive, quando eu trabalhava como engenheiro, eu tive que sair de Belo Horizonte, porque o meu projeto acabou por lá, então eu vou morar em outras cidades do Brasil. Mas eu sempre tive uma conexão muito forte com a minha cidade, principalmente por conta dos meus amigos. Eu sempre tentava ao máximo voltar para casa, voltar para minha cidade aos finais de semana, para poder me conectar com essas pessoas que eu já conhecia há anos. E eu pensava assim, pô, eu vou começar a viajar o mundo agora e eu vou completamente sozinho sair daqui, eu vou para uns países desconhecidos que eu não conheço ninguém. Como é que vai ser isso? E se eu me sentir triste? E se eu me sentir inseguro? E se eu ficar doente? Com quem que eu posso contar? Como é que vai ser essa jornada? E, gente, isso me tirava o sono. Eu ficava morrendo de medo de me sentir dessa forma, sabe? Longe da minha família, longe de todo mundo. Só que uma coisa que eu percebi quando eu comecei a viajar ao mundo, gente, é que principalmente se você viaja de maneira barata, você vai começar a frequentar ambientes que existem outros viajantes viajando de maneira barata. O que eu quero dizer com isso? Ah, você vai ficar num hostel ou você vai fazer um voluntariado. Se você não sabe o que é voluntariado, vou deixar um vídeo aqui no card para vocês descobrirem. Mas nisso você vai encontrar vários outros viajantes de países diferentes que também têm aquela mesma preocupação com você, que você. Pessoas que querem se conectar com novas pessoas, fazer novas amizades, conhecer
pessoas diferentes aí pelo mundo. Então, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. É muito... Eu não parece, né? Eu tô aqui no canal de YouTube, tenho um Instagram. Se você não me segue no Instagram, corre lá, @euleandromariani. Mas tem um Instagram, as pessoas acham que eu não sou tímido, né? Mas, gente, eu prometo pra vocês, eu juro, quando eu chego num ambiente novo, eu não sou daquele tipo de pessoa que sai conversando com todo mundo, puxando papo, sabe? Interagindo. Eu morro de vergonha e ainda continuo. Melhorou muito, mas eu ainda continuo com muita vergonha de ter esses primeiros approaches. Juro, gente, você chega num lugar, num ambiente como esse, é difícil você não se conectar com outras pessoas. As pessoas que estão frequentando esses ambientes, elas querem justamente se conectar. Então, às vezes, tinha momento que eu queria ficar sozinho, eu tava com saudade de ficar sozinho, que eu não conseguia. Pra vocês terem uma ideia, eu comecei a minha viagem de volta ao mundo pela Itália, e aí na sequência eu fui pra Croácia. Quando eu cheguei na Croácia, que era o meu segundo país da volta ao mundo, na verdade era o terceiro, que eu passei rapidamente pelos Estados Unidos. Mas quando eu cheguei na Croácia, eu logo fiz uma amizade com 2 australianos, que na sequência a gente começou a viajar junto, a gente já conheceu uma galera da Nova Zelândia, da Austrália, ou mais gente da Austrália. Viajamos juntos pra Eslovênia, que é um país que eu nunca imaginava ter ido. Aí do nada a gente foi parar na Alemanha. E aí quando eu cheguei na Alemanha, essa galera precisou ir embora. E aí nisso eu já me conectei imediatamente com uma galera da América Latina. E aí depois da Alemanha a gente viajou pela Holanda, pela Polônia, pela Irlanda, por vários outros países da Europa. Aí depois de um tempo a gente se separou. Lá na Irlanda foi o último país. Aí eu peguei um voo sozinho pra ir pra Inglaterra. Na hora que eu chego lá eu me conecto com... Era uma francesa, uma brasileira e um italiano. Aí a gente viajou junto pela Inglaterra. Depois a gente viajou junto pelo Marrocos. E gente, quando eu percebi, eu já estava viajando há 5 meses e há 5 meses eu não estava sozinho. E aí eu tive que me forçar a falar assim, caramba, gente, eu preciso absorver tudo isso que eu tô aprendendo nessa viagem, tudo isso que eu tô conhecendo, tantas culturas diferentes. Eu preciso dar uma desculpa aqui pra sumir da galera, porque eu tava com saudade de ficar sozinho, de ter o meu tempo pra mim. Então eu vi que esse medo, gente, ele é uma coisa que foi por água abaixo, sabe? E isso é muito incrível, muito especial. Então assim, esse medo pra mim, hoje eu olho pra trás, eu vejo que era um medo que eu tinha, que ele é completamente irreal, sabe? É muito mais fácil você se conectar do que você com pessoas do que não. Agora, se você for uma pessoa que vai viajar ficando em hotel, ficando em resort, ficando dentro de um quarto de um apartamento, aí essas conexões vão ser mais difíceis, né? Então aí você vai ter que ter um esforço a mais de se conectar com as comunidades nômades do caminho, entrar em grupos de Facebook, aplicativos de dating, essas coisas, para poder fazer as suas conexões, mas também é super possível. Você só vai ter que adaptar a forma como é que você se conecta com essas pessoas. O número 2 da minha lista, gente, era o grande medo que eu tinha de não conseguir me comunicar em inglês, né? Eu nunca entrei numa escola de inglês na minha vida. Eu nunca estudei inglês. O que eu tenho de inglês, gente, eu aprendi com aquele beabá, né? Verbo to be que a gente fala lá nas escolas, né? Naquele ensino super básico das escolas brasileiras. Então, assim, é um inglês de merda, né, gente? Vamos ser bem honestos. Então, não aprendi praticamente nada na escola. Só que eu sempre tive muito interesse pela língua, né? E em determinado ponto da minha vida, eu coloquei algumas metas pra mim de poder assistir coisas só em inglês, com legenda em inglês, escutar a música prestando atenção na letra, lendo a letra. Então fiz alguns exercícios que me deixaram mais desenferrujado pra na hora que eu caísse na prática. Eu tenho até um vídeo aqui também mostrando algumas maneiras bem originais de aprender a falar inglês aí, bem inovadoras que muita gente não fala e que às vezes você pode se identificar com elas. Eu vou deixar aqui descrito, eu vou deixar linkado aqui no card pra vocês. Mas de qualquer forma eu tinha esse medo da falta de comunicação. E realmente quando eu comecei a viajar, eu tava super travado, morria de vergonha de errar e etc. Só que comecei a perceber, gente, que eu olhava pro lado e tinha tanta gente que nem falava inglês que tava viajando. E eu falei assim, gente, eu aqui pelo menos eu consigo arranhar um beabá aqui e eu tô com essa vergonha toda, pra que isso? E foi quando eu deslanchei no inglês, né? Aí eu comecei a viajar, praticar todos os dias e foi a melhor forma de aprendizado. Eu prefiro muito mais ter aprendido do jeito que eu aprendi viajando do que ficar anos numa escolinha de inglês tentando aprender alguma coisa. Então, realmente eu acho que é o maior disclaimer que a gente tem que ter na cabeça é que viajar precisa de inglês. Esse vídeo que eu deixei linkado no card, gente, ele é muito importante, ele é muito legal. Assistam ele porque eu falo mais sobre esse tópico e dou várias dicas para vocês aprenderem e falo se o inglês ele é importante ou não para viajar e dou vários exemplos para vocês. O terceiro medo que eu tinha, gente, que era muito sério também, é que eu tinha planejado viajar o mundo por 2 anos, né? Eu tinha planejado fazer um período sabático, que se você não sabe o que é período sabático também, eu vou deixar um vídeo linkado aqui no card pra você descobrir um pouquinho mais, mas eu planejei fazer isso por 2 anos e o meu maior medo era ter que meio que voltar com o rabo entre as pernas, tipo, fazer 2 meses de viagens. Olá!
e passar uma vergonha perante as outras pessoas que eu despedi, falando que eu ia viajar 2 anos o mundo, ter que pedir meu emprego de volta pra empresa, coisas assim, morria de medo disso. Hoje eu vejo quanta bobagem era esse pensamento que eu tinha, né? Só a partir do momento que você já a gente fica pensando assim, fica com medo do que pode acontecer, com medo de não dar conta, né, dessa experiência. Só que só de você já começar, gente, isso já são 50 mil pontos aí a seu favor, sabe? É claro, a vida nômade, ela não é pra todo mundo mesmo. Não vou aqui romantizar a vida nômade dizendo que todo mundo deve fazer, etc. Eu sou um super incentivador, mas eu sei que não é pra todo mundo. E isso pode acontecer sim, de alguém querer voltar no meio do caminho, não querer ficar muito tempo. Apesar de ser super raro eu conhecer, normalmente acontece o reverso, as pessoas se planejam pra viajar 2 anos igual eu e no final já viram 4 anos. Mas eu conheço gente aí que quis voltar antes. E gente, tá tudo bem, você foi atrás dos seus sonhos, você tem que orgulhar de você. Você venceu vários medos, venceu várias barreiras, viveu coisas diferentes e viu que aquilo não era pra você e você tentou, sabe? Então você não vai ter que morrer com aquela dúvida na cabeça, o que poderia ter sido, né? Você viu que poderia ter sido. Mas eu já adianto pra vocês que, gente, só de você começar já é muito incrível. E eu ouso falar que 99% das pessoas que estão vendo esse vídeo aqui não vão querer voltar antes, não. Vão querer estender seu tempo na estrada, que é bom demais. É muito incrível esse estilo de vida. O quarto medo que eu tinha, que eu juntei 2 em 1 aqui, que eu acho que é o terror dos viajantes, eu acho que é o medo número 1, era o medo da instabilidade financeira e o medo de ficar sem dinheiro durante a sua viagem, né? Esse é o medo que aterroriza todo mundo. E eu vou contar pra vocês uma coisa. Aconteceu isso comigo. Eu fiquei sem dinheiro durante a minha viagem. Pra quem não sabe, quando eu tava fazendo meu sabático, né, não estava trabalhando. E na época que o coronavírus pegou de vez, o dólar, a nossa moeda, o real, ela desvalorizou pra caramba. Então todo o dinheiro que eu tinha juntado era em real. E fora que a bolsa de valores, o inteligente aqui, colocou tudo na bolsa e a bolsa derreteu logo depois do corona. Então eu perdi praticamente todo o dinheiro que eu tinha. Só que hoje, gente, eu vejo que isso foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Porque dessa forma, o que aconteceu? Na época eu estava na Tailândia e o governo brasileiro ofereceu um voo de repatriação sem custo nenhum para voltar pro Brasil. E eu pensei assim, eu tô sem dinheiro, eu tinha dinheiro para ficar mais 2 meses viajando. Eu pensei, se eu entrar naquele voo, eu vou voltar para minha vida de engenheiro, porque eu tô sem dinheiro, e vou voltar para minha vida antiga. Minha outra opção qual que é? Em 2 meses eu preciso começar a trabalhar online e preciso arrumar uma forma de me sustentar durante a viagem, refazer minha grana e conseguir continuar viajando. Qual que é a decisão que eu tinha que tomar? Eu tinha um prazo, né? Era um voo de repatriação só e eu deixei o voo ir embora. Se a primeira decisão de começar essa volta ao mundo, ela foi a melhor da minha vida, continuar e perder aquele voo foi a segunda melhor decisão da minha vida, porque agora é o que eu consigo fazer, eu consigo trabalhar online e comecei do zero uma nova profissão e agora a minha viagem, ela não tem mais data para acabar, isso se tornou um estilo de vida permanente. Então, nesses momentos, né, quando as coisas ruins às vezes acontecem, a gente às vezes não sabe lidar com essas coisas, mas se a gente muda a perspectiva, porque eu poderia ter enxergado essa situação como, logo quando eu vou começar minha volta ao mundo, vem uma pandemia mundial, que bosta, meu sonho, o mundo está contra mim. Eu poderia ter tido essa perspectiva e a perspectiva que eu tive para enxergar esse problema, eu falei assim, não, eu tô tendo uma oportunidade de 2 meses começar uma profissão do zero. E o que eu faço hoje não tem nada a ver com engenharia, né, gente? E, inclusive, se você quiser aprender mais sobre isso, todo esse rolê de trabalhar pela internet, ganhar salários em dólar, eu vou recomendar para vocês o meu evento, um novo evento totalmente reformulado, do zero. Primeira vez que eu vou lançar ele, online e gratuito, chamado Visto para Liberdade. Um evento que eu vou te mostrar como começar do zero e a ganhar salários em dólar pela internet, mesmo sem inglês ou mesmo sem experiência. E também como viajar o mundo de maneira econômica, para você tirar o seu sonho do papel o mais rápido possível. Eu vou deixar o link de inscrição para o evento aqui na descrição desse vídeo, combinado? O quinto medo que eu tinha, gente, que hoje também pra mim é um dos mais irrelevantes que existiram na minha cabeça e que quase me paralisaram, foi a de paralisação da minha carreira. E como é que eu vou fazer? Eu vou ficar fora do mercado de trabalho esse tempo e quando eu quiser voltar. E, gente, que carreira que a gente tá conversando? Hoje o que eu faço não tem nada a ver com a engenharia. Hoje o que eu faço me deixa muito mais feliz, é muito mais conectado com a minha essência. E eu vou falar mais no evento sobre isso, né? Qual que é esse rolê que eu trabalho, explicar pra vocês direitinho. Mas é muito mais conectado comigo. Então, assim, que bom
como que eu fiquei fora do mercado de trabalho para descobrir novas possibilidades, né? Quando a gente forma na faculdade, a gente automaticamente, na nossa sociedade, ela nos forma a criar uma identidade. Eu sou advogado, então eu só sei fazer advocacia. Não sei fazer mais nada, só vejo oportunidades nessa área, não tenho habilidade mais nenhuma para fazer nada, e isso é uma inverdade. Quando a gente viaja o mundo, viajar, gente, é autoconhecimento. E você com autoconhecimento, você começa a explorar, a florescer tantas outras habilidades que você nem imaginava que você tinha e que podem se tornar profissões para vocês, que vocês podem viajar o mundo trabalhando dessa forma, sabe? Então não existe essa identidade, você é muito mais do que a sua profissão atual. E uma outra coisa, pode ser que você vai fazer uma viagem de volta ao mundo e você vai perceber que não, realmente eu amo direito, eu amo advocacia, quero continuar sendo advogado, etc, etc, e tá tudo bem. A viagem, ela vai te agregar, você aprendendo uma nova língua, conhecendo novas culturas, entendendo mais sobre o mundo, sabe? Mudando, expandindo a sua visão, a sua cabeça. As empresas, cada vez, elas valorizam mais os empregados que já passaram por experiências como essa. Então não tem nada disso de pausar a sua carreira, sabe? Não existe isso. Tanto para você que quer fazer uma transição vai ser bom, quanto para você agregar e ganhar pontos. Isso vai mostrar para as empresas que você é uma pessoa destemida, que você enfrenta seus medos, que você tem um planejamento, você faz planejamento, que você corre atrás dos seus sonhos. Isso é uma forma muito legal aí para esses dois caminhos que você determinar seguir após a sua viagem. Ou continuar a sua carreira, ou partir para uma transição de carreira, sabe? Então, se joga que esse medo, ele não é real. O sexto medo que eu tinha, gente, era ficar longe dos meus amigos e da minha família, né, gente? E este medo, ele não tem como mitigar. Você vai ficar, você vai perder datas importantes, você vai perder aniversários, casamentos, formaturas, momentos de celebração, momentos de tristeza, você não vai poder compartilhar com essas pessoas estando próximo. Mas eu acho que de certa forma a tecnologia ela nos ajudou muito, né? Então hoje em dia existem WhatsApp, Meets, qualquer coisa, videochamadas que você pode fazer para minimizar isso, mas realmente não consegue eliminar. Mas a gente consegue lidar de uma melhor forma e sentir aquele calorzinho, mesmo que ele seja virtual. Uma coisa que eu posso dizer pra você, gente, que eu vou ser muito sincero, meus amigos, que são meus amigos, eu falei no início do vídeo que eu tenho um grupo de amigos muito grande, né? E depois de 3 anos viajando o mundo, eu não tinha voltado pro Brasil ainda. Eu voltei pra ficar 3 meses, sabe? E eu vou falar uma coisa que um amigo meu, os meus amigos vão querer me matar. Mas 3 anos viajando o mundo, eu mudei tanto como pessoa, eu comecei a enxergar a vida de uma maneira tão diferente, tão rica, tão incrível, sabe? Com tanta história na minha bagagem, tantas culturas, tantos amigos que eu fiz pelo mundo inteiro. E quando eu voltei pro Brasil, gente, o que eu percebi nesses 3 anos foram que as pessoas também, elas mudaram algumas coisas. Alguns tinham sido promovidos, alguns mudaram de casa, outros compraram um carro novo, outros ficaram noivos, outros se casaram, outros tiveram um filho, mas eu senti que tava tudo caminhando do jeito que a sociedade ensina a gente e nada me surpreendeu, sabe? Eu senti que as pessoas estavam vivendo aquela mesma vida, que aquele padrão que é o caminho da felicidade, né? Que as pessoas falam. E eu não percebi grandes mudanças assim desse universo. É claro, gente, eu não tô desmerecendo a conquista de ninguém, eu não tô desmerecendo nada que foi alcançado, mas e não tem certo e errado, tá tudo bem quem quer seguir a rotina padrão. No meu ponto de vista, na minha vivência pelo mundo, o que eu gostei foi de mim, da minha jornada, foi enxergar novas possibilidades, novos estilos de vida, me tirar da zona de conforto todos os dias e etc. Culturas diferentes, pessoas diferentes, formas diferentes de se viver, e isso eu não consegui enxergar voltando pro Brasil. Eu senti que tava tudo mais ou menos igual, sabe? Tava tudo conforme o script que é falado pra gente, que é o que a gente deve fazer. Então eu meio que senti assim, sabe? Eu senti meio que uma parada de tempo. Enquanto eu tinha vivido 70 anos, 3, eu senti que eles viveram 3 anos em 3, sabe? Então eu acho que tem muito essa questão também, sabe? E pra matar a saudade deles, que eu continuo também sendo amigo, respeito a decisão de cada um, eu tenho as minhas formas de comunicação através da tecnologia e que qualquer pessoa tem acesso e pode diminuir um pouquinho essa saudade aí e acalentar um pouquinho os nossos corações nômades, né? O 7º ponto, gente, eu tinha muito medo da questão de segurança também, né? 7º e último ponto. Tinha muito medo porque a gente cresceu no Brasil, a gente sabe que segurança pra gente é um item muito importante e que é muito triste pra nós. É uma realidade sofrida que a gente vive. E, gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou deixar uma matéria aqui pra vocês. O Brasil é o 2º pior país do mundo para mulheres viajantes, segundo a Forbes, né?
mais inseguro do mundo. Então a gente tem uma tendência de ter medo com a segurança porque a gente tem uma cabeça de que o mundo é muito inseguro. Mas você aí no Brasil, indo numa padaria, você tem muito mais risco do que você viajando para a maioria dos países do mundo. Então muito provavelmente o país que você está pensando aí agora, tá? Já que o Brasil é o segundo mais inseguro, muito provavelmente o país que você está pensando aí agora, ele vai ser muito seguro para você, muito mais seguro do que você ir na padaria do Brasil. Então esse medo também não é um medo real, né? Perigo existe no mundo inteiro, principalmente para as mulheres, né? Não existe, eu gosto de falar, gente, que não existe país 100% seguro para mulheres, principalmente viajantes, né? Eu preciso reconhecer os meus privilégios de ser um homem branco viajando, e isso me traz uma tranquilidade que uma mulher, mesmo em um país que é considerado super seguro, ela não vai ter. Porque existem diferentes tipos de violência, né? De violência e de abuso. Então, desde das encaradas que as mulheres sofrem nos transportes públicos na Europa, não vai ter um problema não é igual no Brasil que vai chegar alguém com uma arma e etc. e arriscar a integridade da pessoa. Não é esse tipo de segurança que eu tô falando, mas esses outros tipos de abuso, eles acontecem, infelizmente, na maior parte dos países do mundo, né? Então, só que de qualquer forma, é o que eu falo, no Brasil, os riscos, eles são muito mais relacionados com a integridade física, né? Com coisas que muito pesadas, assim, sabe, que complicam no dia a dia das pessoas. Já nos outros países, a maioria dos outros países do mundo, né, são outros tipos de riscos que são também pesados, mas não interferem na integridade física da pessoa. Então, acho que esse é o recado que tem que estar, né? Se você tá no Brasil hoje, se você vive no Brasil hoje, você já tá muito preparado ou preparada para poder se jogar na estrada, porque infelizmente o nosso país é uma universidade para prevenção de qualquer problema aí relacionado à segurança. Então, o que você faz no Brasil para se manter seguro, você vai levar isso para os outros países para poder se sentir mais seguro e para poder minimizar qualquer risco que você venha a ter no meio do caminho, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que algum desses medos que eu tive no passado e trouxe para vocês, eles acalentem o coração de vocês aí para saber que é normal ter medo, que a gente pode mitigá-los de certa forma, e que muitos desses medos eles não são reais, eles estão só aqui, ó, na nossa cabeça. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, manda pro seu amigo que tem um sonho de se tornar nômade digital aí, bora conquistar esse mundão. E é isso aí. Um grande beijo e até mais.